Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém consegue, tipo, 102 milhões de dólares de financiamento independente. Nossa, é muito dinheiro. Especialmente sendo dinheiro fora do grande sistema dos estúdios tradicionais? Exatamente. É uma das maiores quantias já levantadas assim na história do cinema. E aí o que se faz com toda essa montanha de dinheiro? Uma aposta super segura e comercial? Imagina, né? Muito pelo contrário. A decisão é fazer um filme onde o Tom Hanks se interpreta tipo desde um médico assassino e envenenador lá no século XIX até um sobrevivente tribal vestindo farrapos num futuro pós-apocalíptico. É, tudo isso girando num roteiro que simplesmente desafia qualquer regra básica de como se conta uma história. Cara, o equivalente cinematográfico de pular de um avião sem paraquedas e, assim, tentar costurar um durante a queda. Com certeza. Uma aposta financeira e narrativa que beira totalmente a insanidade. E acho que é por isso que continua sendo um dos experimentos mais fascinantes do cinema moderno. Sim. Então, no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai destrinchar essa loucura monumental que é Cloud Atlas, ou, como ficou conhecido aqui no Brasil, A Viagem. Lançado ali no final de 2012, né? Dirigido pelas irmãs Lana e Lily Wachowski, trabalhando junto com Tom Tykwer. Isso. E para guiar nossa investigação hoje, a gente revirou uma verdadeira montanha de fontes. Pegamos desde dados de recepção da Douro Cinema, fomos ler as críticas da época no UOL, no G1. Resgatamos até umas fofocas maravilhosas de bastidores, daquelas reportadas pelo The Korea Herald, lá no Festival de Toronto, sabe? Sim, e para dar aquele sustento acadêmico forte, a gente trouxe um artigo bem denso e brilhante da Relici, que é a Revista Livre de Cinema. O que é ótimo, porque a nossa intenção aqui não é apenas ler uma sinopse do filme para quem está ouvindo. A ideia é investigar mesmo os bastidores psicológicos e técnicos. Exato. Entender como eles conseguiram pegar um romance que todo mundo considerava infilmável e transformar uma peça visual de quase 3 horas. E por que tomaram decisões de elenco que, francamente, geraram uma controvérsia gigantesca na época. E, acima de tudo, qual é a filosofia por trás dessas 6 histórias que vão se esbarrando através de 5 séculos? É um quebra-cabeças imenso, abrange desde 1849 até o ano de 2321. Então, por onde a gente começa? Porque eu sinto que, para entender o filme, a gente precisa primeiro entender o que eles destruíram do material original, né? O romance do David Mitchell de 2004. Sim, o artigo da Relice explica isso muito bem. A estrutura do livro funciona quase como uma fórmula matemática. É bem impressionante. Como assim matemática? Bom, no livro do David Mitchell, a narrativa tem o que os acadêmicos chamam de formato de voo de bumerangue. Imagina as histórias rotuladas de A até F. Tá, sendo a mais antiga e F é mais no futuro, certo? Exatamente. No livro, a pessoa lê a história A por umas 60 páginas. Daí, de repente, no meio de uma frase, no momento de clímax absoluto, ela corta. Acaba ali. Nossa, o que deve ser desesperador para quem tá lendo. Totalmente desesperador. É o estilo folhetinho elesado à máxima potência. Aí entra na história B, vai mais 60 páginas, corta de novo. E vai engolindo uma narrativa após a outra? Aham, até chegar na história F, que se passa naquele futuro super distante. E essa história F é a única contada do começo ao fim, sem interrupções, bem no miolo do livro. Tá, e depois disso? Depois disso, o bumerangue faz a curva e começa a voltar. Você lê a segunda metade da E, depois a segunda metade da D, até voltar para o desfecho da A primeira história. Sabe o que isso me lembra muito? Aquelas bonecas russas, as matrióticas. Ah, sim, a analogia é perfeita. Tipo, a pessoa vai abrindo uma, tem outra dentro, abre a outra, tem outra dentro, até chegar na menorzinha lá no centro, depois tem que ir fechando todas elas de volta para ter a boneca inteira de novo. É uma estrutura super organizada, de certa forma. Mas aí vem o filme. E o filme pega essa boneca russa maravilhosa, joga dentro de um liquidificador industrial e simplesmente aperta o botão na velocidade máxima. Nossa, essa é a melhor definição possível, cara. O filme abandona completamente essa organização certinha de blocos temporais. E o artigo da Helicity traz uma análise minuciosa dessa escolha de montagem, né? Sim, só pra gente ter uma ideia, nos primeiros 5 minutos de filme, antes mesmo de qualquer crédito inicial aparecer na tela, a montagem joga o público numa sequência que parece um videoclipe frenético. É um pulo absurdo. Eles vão da linha do tempo F para A para C, D, B, E,
tudo misturado. Exato. O futuro colide com o século XIX, que já corta para um navio, que logo em seguida corta para os anos 70. Mas peraí, faz uma pausa. Como o cérebro humano dá conta disso? É complicado, né? Porque, tipo, se a gente já tem dificuldade de lembrar o nome de um personagem numa série linear normal, como é que o público não levanta e vai embora do cinema totalmente perdido? Pois é. Porque se o filme corta a cada poucos segundos, saltando séculos inteiros, a sensação deve ser de pura vertigem. E essa é uma excelente pergunta. É bem aí que entra o truque de mestre da edição. Eles não fazem cortes aleatórios de jeito nenhum. Ah, tem uma lógica por trás desse liquidificador. Tem sim. O artigo da Release foca muito numa coisa chamada sincronicidade visual, que eles usam para ancorar o espectador. A transição simultânea, na verdade, altera a mensagem da obra. Como assim, sincronicidade visual? Bom, se no livro os personagens se conectavam lendo cartas ou diários uns dos outros, no filme a conexão é sensorial, visual mesmo. Dá um exemplo prático para a gente visualizar. Imagina que você vê um escravo fugitivo no século XIX correndo pela própria vida no meio de uma floresta. No exato mesmo frame, o corte vai para um clone rebelde no século XXII, fugindo por um corredor futurista. Caramba, o mesmo movimento? Exato. O movimento da câmera, a respiração pesada, o desespero nos olhos dos atores. Tudo casa perfeitamente. Ah, então chega uma hora que o cérebro para de tentar entender a data exata daquilo e começa a sentir a emoção da cena, que é basicamente a mesma. Exatamente isso. A pessoa percebe que o impulso humano não mudou. A montagem paralela quer provar que a crueldade, a dominação e essa luta inesgotável por liberdade não são eventos isolados nos livros de história. São ciclos contínuos, né? Aham. Estão cravados no passado, estão acontecendo agora e, infelizmente, vão acontecer no futuro. O cérebro humano tem essa necessidade imensa de buscar padrões. E aí a gente relaxa porque entende o padrão. Isso. Começa a relaxar quando percebe que não precisa montar uma linha do tempo lógica, mas sim uma linha de sentimentos. É fascinante pensar nisso hoje, numa era em que a galera consome vídeos curtos no celular, pulando de uma receita de bolo para uma notícia de guerra em, sei lá, 2 segundos. Sim, a nossa atenção está muito treinada para isso hoje em dia. De certa forma, o filme antecipou essa capacidade de absorver fragmentos rápidos e encontrar sentido nessa justaposição louca. E claro, tem aquela âncora visual famosa também, né? A marca de nascença em formato de cometa. A marca de cometa é essencial para a narrativa. Sempre tem um personagem em cada época com essa marca, como se fosse um carimbo cósmico conectando todo mundo. O que nos leva para o segundo ponto mais insano dessa produção inteira. O elenco. Sim, porque se o filme é esse liquidificador de eras, quem são os ingredientes ali dentro? Como é que se mantém a continuidade de personagens saltando por 500 anos? A resposta dos diretores para esse problema logístico foi o que gerou a maior ambição e, vou te dizer, a maior dor de cabeça do projeto todo. Eles decidiram que um grupo super seleto de atores iria interpretar quase todos os papéis principais. Cruzando os séculos todos. Cruzando os séculos, ignorando completamente raça, idade e até gênero. E aqui, cara, os bastidores reportados no The Korea Herald são impagáveis. Imagina o caos no set de filmagem. Uma loucura absoluta. Tem aquela história do Tom Hanks. Ele gravava de manhã como um gangster dos anos 2000, aí ia pro trailer, passava horas e horas numa maquiagem super pesada. Para de tarde já ser outra pessoa. Exato. De tarde saía de lá como um membro de uma tribo pós-apocalíptica. Ele deu entrevistas dizendo que o set era uma loucura de trocas rápidas. E tem aquele caso maravilhoso do ator Jim Broadbent. Ah, do Hugh Grant? E isso, o Broadbent simplesmente não reconheceu o Hugh Grant no set. Gente, o Hugh Grant, que é um dos rostos mais famosos do cinema britânico. Mas como ele não reconheceu? Porque o Grant estava atolado em próteses e maquiagem para interpretar um guerreiro canibal sanguinário. O Broadbent só se tocou de quem era a pessoa ali quando aquele canibal abriu a boca e soltou um palavrão. Com aquele sotaque britânico polido característico dele, né? Exatamente. A Susan Sarandon também teve uma experiência surreal com isso. Ela foi escalada para interpretar, entre outras coisas, um homem idoso. Uau, um homem idoso. Sim, e ela comentou que foi psicologicamente assustador olhar no espelho e não encontrar absolutamente nenhum traço de si mesma ali. O nível de despersonalização que esses atores enfrentaram era diário.
Mas bom, a gente precisa ser honesto e jogar a carta difícil na mesa agora. Vamos lá. Essa maquiagem pesada foi literalmente o calcanhar de Aquiles das relações públicas do filme. A imprensa na época caiu matando em cima do que eles chamaram de yellow face e white face. O que gerou uma discussão gigante e com razão. Associações asiático-americanas ficaram enfurecidas. E com razão histórica mesmo, porque atores brancos, tipo Jim Sturgis, usaram maquiagem e próteses dos olhos para interpretar personagens asiáticos na parte do filme que se passa em Yusou. Sim, e o filme faz o caminho reverso também, né? Fez. Colocou atrizes asiáticas como personagens ocidentais brancas, mulheres negras interpretando mulheres brancas e por aí vai. É um vespeiro. Então, se a mensagem do filme é sobre conexão e almas universais, não é uma contradição imensa usar uma técnica que historicamente ofende e exclui grupos reais de pessoas? Olha, é um ponto de conflito tremendo e totalmente válido. E é exatamente por isso que o artigo da revista Reality traz o pensador Jean-Luc Nancy para tentar decodificar a intenção por trás dessa escolha super polêmica. E o que ele diz? Ele usa o conceito da coexistência singularmente plural. Calma que eu já traduzo o que isso significa na prática. Por favor, porque já deu um nó na minha cabeça aqui. Basicamente, a teoria argumenta que o nosso eu só existe e faz sentido em relação aos outros, sabe? E que a essência da humanidade é, ao mesmo tempo, única e múltipla. Tá, e trazendo isso para o contexto do filme. Trazendo para o filme, a decisão de não contratar atores diferentes para papéis de etnias ou gêneros diferentes não foi para economizar dinheiro, nem foi um descuido leviano dos diretores. A intenção narrativa era usar a maquiagem para escancarar que os rótulos de raça, gênero ou época são, na visão da história, temporários. São só roupas que a alma veste, então. Exato. São roupas. O filme precisava que a plateia visse os olhos do Tom Hanks ou os olhos da Halle Berry por trás de várias camadas de próteses. A ideia era entender que, no fundo, a essência humana daquele ser viaja intacta, mesmo que o corpo físico mude drasticamente. Ah, entendi. A maquiagem vira a ferramenta narrativa principal. Em vez de esconder o ator para te enganar perfeitamente, ela meio que quer que a gente saiba quem está ali por baixo, para entender a jornada daquela alma específica através dos séculos. Exatamente isso. O departamento de maquiagem era o maior do set por um motivo muito claro. Eles queriam provocar essa estranheza, esse desconforto visual, para sublinhar o postulado central de que o corpo é efêmero. E sobre a Halle Berry, a fonte que a gente pesquisou traz uma anedota de bastidor que, cara, me pegou muito forte. A história do vestido, né? Essa mesmo. A Halle Berry, que é uma atriz negra, em uma das linhas do tempo, lá nos anos 30, interpretou a Jocasta Ayers, que era uma mulher branca e rica, esposa de um compositor, e que, além de tudo, era judia alemã. Um papel extremamente distante da realidade dela. Sim, e ela relatou numa entrevista o quão pesado e poético foi o dia em que ela fez a prova dos figurinos. O Tom Hanks estava lá no estúdio, viu ela provando aqueles vestidos caríssimos da alta sociedade europeia e perguntou inocentemente assim: "Você já fez algum filme de época antes, usando roupas assim?" E a resposta dela é um soco no estômago. Demais. Ela parou, olhou para ele e disse que não. Explicou que, se ela estivesse viva na vida real na década de 30, com a cor da pele verdadeira dela, ela jamais teria permissão para usar aqueles vestidos. Seria impossível. Ela seria, no máximo, a serviçal que lava os vestidos ou, historicamente, alguém em situação de quase escravidão. Então, estar ali, quebrando essa barreira física, através da arte de um filme, deu a ela a chance de habitar um espaço que a história cruelmente negaria para ela. Isso dá um peso dramático para a ideia de coexistência que nenhuma teoria acadêmica consegue explicar melhor, sabe? A vivência dela fala por si só. Com certeza. A arte permitindo transcender as amarras históricas do corpo físico. Mas pegando esse gancho da arte e transcendindo barreiras, a gente falou da montagem que corta o tempo, falou dos atores que trocam de pele, mas o que segura isso tudo junto? Como assim? Porque, pensa bem, se o cenário pula de um navio pirata, no Pacífico, direto para um restaurante sintético do futuro com clones, a narrativa poderia simplesmente desmoronar. Precisava existir uma cola emocional. Ah, sim. E o filme encontra essa cola na música. A trilha sonora. Mas não como uma musiquinha de fundo qualquer. A música ali é praticamente um personagem, com falas próprias.
E o mais curioso é o processo de como isso foi feito. Os diretores, e em especial o Tom Tykwer, coescreveram a trilha sonora com os compositores Johnny Klimek e Reinhold Feil muito antes das câmeras sequer começarem a rodar. É o processo inverso do normal em Hollywood, né? Totalmente inverso. Geralmente, o diretor grava o filme, entrega o corte pronto para o compositor na pós-produção e fala: olha, coloca uma música triste aqui, uma agitada ali. Em Cloud Atlas, a música ditou o compasso de como a câmera iria se mover. Sensacional. E o coração absoluto dessa trilha é o chamado Sexteto Cloud Atlas. A obra-prima da história. Que na trama que se passa lá em 1936, a gente acompanha o Robert Frobisher, que é um jovem músico bissexual, brilhante, porém super caótico, trabalhando transcrevendo partituras para um compositor veterano e opressor. O Frobisher canaliza todas as angústias dele na criação dessa peça, o sexteto. E o mais alucinante é perceber como a melodia dessa música vai se infiltrando tipo um vírus benigno nas outras 5 épocas do filme. Ela vira a constante biológica deles. E ela sofre mutações junto com o tempo. O que começa como um arranjo clássico e melancólico de cordas lá nas cartas do Frobisher nos anos 30, de repente reaparece nos anos 70 de um jeito diferente. Tem aquela cena com a personagem da Louisa Ray. Ela é uma jornalista investigando uma conspiração nuclear. Ela entra numa loja de discos e, do nada, começa a tocar uma versão do sexteto adaptada para um riff de rock e jazz. E depois, lá no tempo moderno, o sexteto volta a tocar no fundo de uma festa de gente da elite, parecendo só uma música ambiente chique. Sabe aquela música que toca no rádio e dá uma nostalgia de algo que nem foi vivido pela pessoa? A Louisa Ray nunca foi o Frobisher conscientemente. Ela não tem as memórias reais dele na cabeça. Mas quando ela escuta o sexteto na loja, ela sente que já conhece aquilo. Isso, que aquilo faz parte dela. A música atua como uma espécie de memória muscular da humanidade no filme, onde a biologia e a história falham miseravelmente em conectar duas pessoas através dos séculos, a arte consegue. Tipo, fazer o download dessa emoção direto na alma delas. E isso prova a tese central do filme, que foi o que o Tom Hanks cansou de repetir na época do lançamento em todas as entrevistas. O filme examina como as conexões da raça humana perduram através das nossas ações e da nossa arte. Mesmo quando as ações parecem acabar em tragédia. Exato. O Frobisher tem um final trágico, ele comete suicídio logo após terminar a música, é super amargo. Mas a criação dele, o sexteto, sobrevive fisicamente em discos de vinil antigos e vai parar até numa Coreia do Sul futurista e distópica, inspirando novos personagens a sentirem algo de verdade. E por falar nessa Coreia do Sul futurista, isso já puxa a gente direto para a reta final dessa jornada, onde a narrativa do cinema bate de frente com a literária. E eles mudam o destino de todo mundo. A grande divergência. Vamos pular para o ano de 2321, 106 invernos após o Apocalipse, que eles chamam de A Queda. A humanidade na Terra voltou basicamente à Idade da Pedra, e na grande ilha que um dia foi o Havaí, o personagem Zachary faz parte de uma tribo que reza para uma deusa chamada Somme. E para quem acompanhou a linha do tempo um pouco anterior, a gente sabe muito bem que a Somme não era uma deusa coisa nenhuma. Ela era um clone, né? Sim, a Somme 451, uma clone fabricada em laboratório para trabalhar como garçonete escravizada no ano de 2144. Ela acaba se rebelando e é executada pelo Estado totalitário. E o manifesto político dela, que ela transmitiu pouco antes de morrer, foi completamente deturpado com o tempo e acabou virando um texto religioso sagrado séculos depois. O que, convenhamos, já é uma sacada genial do autor sobre como as religiões nascem e se transformam ao longo do tempo. Muito genial. Mas é no desfecho dessa linha do tempo de 2321 que a bússola do filme muda completamente de direção em relação ao que estava lá no livro do David Mitchell. E eu queria saber a tua opinião sobre isso. Acha que eles acertaram ou estragaram a obra original? Olha, esse é o grande debate sobre adaptações cinematográficas, né? No livro original, a mensagem da Somme sobrevive no futuro distante, apenas como um holograma que a tribo mal consegue acessar direito. Fica parecendo uma lenda oral. É uma coisa bem mais contida. Muito. O livro termina focado puramente na Terra. A humanidade está presa aqui, lidando com os destroços da sua própria arrogância no planeta que eles mesmos destruíram. É um final muito intimista, um final terreno.
Mas aí no filme o Zachary e a tribo dele acabam fazendo contato com os prescientes, que são o último resquício de uma humanidade super avançada. E eles revelam que existem colônias espaciais humanas fora da Terra. As colônias extraplanetárias. E o filme literalmente começa e termina em outro planeta, sob um céu com duas luas diferentes, com o Zachary já velhinho, contando a história da Terra para os netos dele no espaço. Aí eu jogo a provocação. Essa mudança de um final denso sobre a Terra destruída por um clássico resgate espacial de Hollywood, isso não enfraquece o peso filosófico da obra? Não vira um clichê de ficção científica? É muito fácil enxergar dessa forma de primeira e dizer tipo, Hollywood sendo Hollywood precisava forçar um final feliz espacial no blockbuster. Mas a academia, e particularmente os estudos citados na revista Helixin, baseados no crítico Ihab Hassan, tem uma visão fascinante que rebate isso muito bem. Sério? O que eles dizem? O Hassan fala muito sobre o conceito de civilização planetária e o que ele chama de pós-darwinismo. Mas vamos destrinchar isso sem usar jargão acadêmico chato. Por favor, me salva do jargão. Tradicionalmente, na literatura de viagem clássica dos séculos passados, os autores viajavam e escreviam os livros para mostrar como as pessoas eram diferentes, dependendo do país ou continente em que viviam, sabe? Tipo, fui pro outro lado do mundo e, nossa, os costumes lá são muito estranhos. Isso. A geografia era o que definia a essência daquela sociedade. O que o filme faz ao expandir a história para o espaço sideral é justamente aplicar esse pós-darwinismo, que é a ideia de que a essência da humanidade transcende qualquer biologia ou geografia local. Então o lugar não importa mais. A mensagem do filme não é sobre onde estamos fisicamente, mas quem escolhemos ser. Onde quer que a humanidade esteja sofrendo nas selvas da Terra em ruínas ou construindo cidades voadoras em Alpha Centauri, a nossa natureza segue exatamente a mesma. As opções fundamentais continuam sendo entre praticar a crueldade, como escravizar clones, ou praticar a gentileza. Sim, essas são as verdadeiras leis universais da narrativa. O cenário espacial, no final, serve apenas para mostrar de forma literal que os nossos maiores defeitos e as nossas maiores virtudes viajam conosco nas malas, não importa para onde a gente fuja. Cara, e isso se conecta de forma tão brilhante com uma curiosidade apontada pelo artigo sobre o mercado brasileiro. O título original, em inglês, é Cloud Atlas. Um atlas das nuvens. Que tem toda uma poesia própria. Tem! Se a gente pensar, nuvens são coisas etéreas, elas mudam de forma toda hora e, principalmente, pertencem exclusivamente à atmosfera do nosso planeta Terra. É um título super voltado para o nosso céu específico. Mas os distribuidores no Brasil mudaram o nome para A Viagem. E segundo os pesquisadores da Release, não foi só uma escolha aleatória ou comercial barata para vender ingresso, né? Não, pelo contrário, foi quase uma dica argumentativa brilhante que eles deram para o público brasileiro antes mesmo de o filme começar. Porque a viagem desloca o foco da imobilidade da Terra. E joga a luz na jornada contínua e incansável da alma humana, que no filme acaba de fato abandonando fisicamente o planeta de origem para continuar a evolução dela ou continuar tropeçando nos mesmos erros em outros sistemas solares. O que sintetiza perfeitamente a escala monumental de tudo que a gente tentou entender aqui hoje. No fim das contas, seja esse filme um épico de 165 minutos que pula de século a cada estalar de dedos, seja uma música triste que sobrevive num disco velho riscado, ou um livro engolindo a si mesmo em dezenas de páginas. A grande lição é sobre como as engrenagens das nossas vidas estão profunda e inevitavelmente conectadas, como o próprio Tom Hanks bateu na tecla na época. Um minúsculo e anônimo ato de compaixão feito num quarto fechado pode ser a semente invisível que desencadeia uma revolução massiva, tipo 500 anos no futuro. O que nos leva para a vida real, de uma maneira muito pragmática. E até um pouco assustadora, se a gente parar de verdade para analisar. Sim, porque as nossas vidas não acontecem num vácuo, né? Por mais isolados que a gente possa se sentir às vezes ali sozinho na frente de uma tela de computador ou do celular. Não estamos tão isolados quanto pensamos. Se os registros tão triviais daquelas pessoas fictícias, tipo uma carta melancólica esquecida num hotel em 36, ou um relatório meio investigativo de uma jornalista nos anos 70, se essas coisas moldaram o nascimento de sociedades e até divindades no século 24,
O que será que os nossos e-mails banais, ou nossos textões inflamados nas redes sociais e as nossas pequenas escolhas de hoje estão desenhando secretamente para o futuro? Para uma civilização que a gente nem tem ideia de como vai ser. Exato. Lembra do liquidificador temporal do filme? Talvez a nossa vida diária pertença apenas a nós mesmos agora, no presente. Mas, inevitavelmente, somos apenas uma nota única, tocada numa vasta sinfonia, que só vai ser ouvida e compreendida por quem estiver vivo lá no futuro. Fica a reflexão. Que tipo de nota a gente está escolhendo tocar hoje? Pensa um pouco sobre isso.